Falamos em drogas em diferentes ocasiões. Quase sempre, elas estão associadas ao uso ilegal, aos seus efeitos biológicos destrutivos e às mazelas sociais a ela imputadas. A ideia da droga como algo nocivo e um mal a ser extirpado das sociedades está presente entre os profissionais de ensino e tende a ser reproduzida nos espaços educativos. Mas será que nesse caminho avançamos em uma educação sobre drogas que realmente faça sentido e reduza os riscos e danos do uso abusivo? Bom, historicamente o consumo de drogas sempre se fez presente, tanto em ritos religiosos como em reuniões políticas, celebrações e em várias guerras ao longo da história. E isso já indica que a humanidade já se apropria faz tempo dessas substâncias. Então, para início de conversa, a relação com as drogas não é nada novo. O uso da cerveja e do vinho, por exemplo, eles circulam há milênios entre diferentes civilizações e até hoje faz parte da dieta alimentar de vários países, sendo consumido em jantares românticos, celebrações religiosas e vários contextos de sociabilidade. Substâncias como a maconha ou o extrato de cocaína, por exemplo, eram usadas por vários povos e pelos boticários brasileiros com diferentes propósitos, inclusive o terapêutico. Mas por que então elas passaram a ser perseguidas? Em particular no Brasil, isso tem início na década de 20, quando a primeira lei de drogas foi instituída no país, numa clara adesão às linhas de ação para a política internacional proibicionista, convenientemente ditada pelos norte-americanos, diga-se de passagem. E ela deu suporte às políticas eugenistas em curso no país, que visavam promover uma limpeza social e consolidar uma nação forte, composta por um povo sadio e purificado, como meio de resistir e superar o processo de degeneração da nação, provocada pelo álcool e por outras drogas. Nossa, como se isso fosse possível. Nas últimas décadas, estudos nacionais e internacionais têm mostrado o contrário. Têm mostrado um verdadeiro insucesso e as limitações dessas práticas proibicionistas sobre drogas. O problema, pedagogicamente falando, é que todo esse ranço proibicionista ainda está presente no imaginário social. E cabe, portanto, estimular debates com diferentes segmentos sociais dentro e fora da escola, visando refletir sobre alternativas de se abordar o uso indevido de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. O contexto escolar certamente é um espaço privilegiado para essa discussão. E é exatamente aí que entra a redução de danos. Pensar na redução de danos enquanto caminho pedagógico tem favorecido um novo olhar social diante das drogas, muito mais centrados na redução de riscos e danos do consumo do que propriamente no seu uso. Não se trata da droga em si, mas daquele que se apropria dela, com suas vulnerabilidades e subjetividades. Trata-se de não confundir a especificidade da questão das drogas com o seu isolamento, ou com a naturalização da droga como sendo algo essencialmente negativo. Por exemplo, várias atividades cotidianas geram risco. Conduzir um veículo, praticar esportes, viajar, comer, fazer sexo. Cabe o mesmo pensamento para o consumo de drogas, que pode ocorrer tanto em relações estáveis, como também potencializando comportamentos compulsivos. As atividades educativas que priorizam apenas os efeitos e consequências das drogas, francamente, não contemplam a complexidade social, política e econômica do fenômeno. O que se tem notado é que tanto em sala de aula como nos materiais didáticos e paradidáticos, essa abordagem tem se configurado como algo limitado. Pouco dialoga com as ciências naturais, ou seja, não leva em conta as práticas de contexto de uso e tampouco os sujeitos que se apropriam delas. Sendo mais pragmático, pensar na RD considera refletir sobre o abuso, possibilidades de uso problemático e até mesmo a dependência, situações críticas de risco e perda de liberdade, e não apenas a droga em si.
Por exemplo, a ingestão abusiva de refrigerantes, o uso descontrolado de celulares, jogos eletrônicos, tudo isso pode impactar bastante na relação social dos jovens. No entanto, é tão pouco discutido. Por isso, pensar na RD não é simplesmente informar, mas oferecer um debate crítico com a juventude. Eles precisam e têm o direito de conhecerem sobre os riscos do uso abusivo, mas também reconhecerem que o problema não é a droga em si, mas os hábitos em relação a elas. O excesso de açúcar na alimentação, o uso excessivo das ferramentas digitais também podem atuar no sistema de recompensa do cérebro e promover efeitos tão psicoativos quanto as drogas químicas. Por isso, transversalizar e se abrir para outros saberes é tão importante quando pensamos na redução de danos. Quer dizer, a redução de danos é um enfoque pedagógico e democrático, que serve como referência para novas práticas educativas. Pensar na RD não é apenas falar no não uso da droga, mas em diferentes contextos de fragilidade e vulnerabilidade, de pertencimento social, de violência, de compreensão do que é ou não direitos humanos e fundamentais. Portanto, isso vai além de informar, mas permite que os estudantes pensem e repensem suas práticas no mundo onde querem viver.